E o tema é tão rico, né? A área de estudo é tão rica e ela é tão multifacetada, interligada, que é praticamente impossível, quando nós falamos nessas temáticas, nós não perpassarmos um emaranhado complexo de dados que vão desde a história, a política, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a arqueologia, tudo está interligado. E até mesmo a espiritualidade, que nós queríamos tocar aqui, talvez nesses últimos minutos o professor fale um pouco mais, o Henrique, e que também é importante, mas desde já agradecendo a presença de vocês, a participação, a paciência, a colaboração aqui com as questões, a gente vai marcar uma segunda live com outras temáticas que não foram abordadas aqui, que vocês sugeriram aí, e que o professor vai trazer para mim também. Então, fiquem tranquilos e acompanhem aqui o meu perfil, @filosroja, e o próprio perfil do professor Henrique, que está aqui na transmissão, porque assim que nós tivermos definido o dia, horário e data, e o eixo da temática, que com certeza nós vamos conversar primeiro para ver qual vai ser, assim como o de hoje foi ocultamento, e vocês puderam ver aí um panorama, né, desses entrelaçamentos da história, da casuística e um pouquinho da questão da política, da questão até mesmo planetária. A gente vai ter um segundo momento para trazer para vocês aqui a continuidade dessa conversa, tá? As 2 horas, para quem fala sobre OVNI, sobre vida fora da Terra, sempre são poucas, né? Sempre a gente precisa de mais um tempo porque vão surgindo outras questões. Então, agora, nesse momento final, que não vai chegar a 1 hora, nós já estamos aqui às 10 horas, 22 horas. Mais uma vez agradecendo a presença do professor Henrique, que está conosco aqui. Muito obrigado. E retornando a algumas questões, para a gente fechar, ele vai falar aqui. A gente vai desenvolver mais uns 20 minutos aqui para a gente poder encerrar. 25, 30 e a gente encerra. Professor. Rogério, assim, o que tem que ter muito claro é que assim, desenvolvimento tecnológico necessariamente não é desenvolvimento moral e ético. Entende? A gente, por exemplo, quis chegar à Lua para explorar mineralmente a Lua. Ok? Então, o que é difícil aceitar é o fato de que nós também recebemos visitas de civilizações que eram tecnologicamente mais avançadas, mas moralmente não eram mais avançadas. Eu acho que esse é o grande imbróglio. É nós aceitarmos que, assim, que desenvolvimento e conhecimento tecnológico pode estar associado de ética. O que eu estou chamando de ética é você respeitar o desenvolvimento de uma outra civilização planetária, sem necessariamente ter que usufruir, explorar. A gente fez isso. Os europeus não fizeram isso com a África. Sim, com a gente. Não fizeram isso com a América. Com a América do Sul. Com a América, né? Com a América como um todo, né? Toda a América, não só a América do Sul, América. Isso só prova que os europeus, entre aspas, que se sentiam superiores do ponto de vista cultural, se sentiam, né? Não eram evoluídos ética e moralmente, entende? Estão trabalhando com analogia. Isso também se aplica a outras civilizações. Ou seja, o fato delas conseguirem fazer o transporte fazendo a dobra, né, ou solucionando o problema do combustível e chegando até um outro planeta, como era o nosso caso. Imagina a gente há 3 milhões de anos atrás. Claro. Nós éramos o quê? O que nós éramos, na verdade? Eu gosto de fazer também uma outra analogia, professor Henrique, que é com o próprio processo de circunnavegação e o processo de descobertas marítimas. Veja só, para aquela época, o que fizeram portugueses, espanhóis, mas vamos ficar só com os portugueses, tá bom? Tantos outros fizeram. É como ir à Lua, cara. Vocês já imaginaram, amigos e amigas que estão conosco aqui, o que é, no século XIV para o XV, você sair numa nau, num navio, ir para um lugar que você nunca foi. Lógico, pode até ter a ideia de que exista, que está em determinada direção, que tem tais perspectivas geográficas e tal,
Mas você já pensou que é que você sair sem saber se você vai voltar? Muitos deles morriam nos próprios navios, não chegavam nem no seu destino, e passar meses no mar para explorarem lugares, quando não se sabia que a Terra era redonda e tinham medo de chegar no fim do mundo e cair no abismo. E o homem foi lá, passou, viu que não tinha esse fim, circunnavegou o planeta e chegou em outros lugares que eles nem imaginavam quem estava lá, só tinham alguma noção, o que iriam encontrar, se iriam encontrar alguém hostil ou alguém que pudesse recebê-los carinhosamente, afeto. Vocês já tentaram pensar nisso? É como ir à Lua, é como sair da Terra. Ou também, vamos para o outro lado, é como quem sai de outro plano e vem para cá. Vai encontrar o quê? Quem são esses que estão aí embaixo? Como eles são diferentes de nós? Ou são parecidos, enfim. Como é que é isso aqui? O que será que eu vou encontrar lá embaixo? Eu vou ser bem recebido? Eu não vou? Eu tenho que chegar matando todo mundo? Como chegaram os espanhóis e muitas vezes também os povos, outros europeus, que uns vieram pela violência pura e depois foram se adaptando, outros vieram para trocar alguma coisa, ó, pega isso aqui, eu te dou isso aqui. Eu gosto de fazer esse paralelo com as descobertas marítimas, a circunnavegação, os descobrimentos, foi como ir à Lua. Para aquele século, para mim, não tem quem diga. Foi como um português sair de lá e ir para a Lua. Ele foi para um outro mundo. De fato, um novo mundo era o outro mundo. E aí a gente volta para as viagens interplanetárias, né? E, Rogério, imagina a seguinte coisa. Você domina uma técnica de voar, né? Num planeta extremamente, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, né? Porque essa cara tem uma carga moral, menos desenvolvido. E aí você olha para alguém chegando numa nave, você pensa que eles são o quê? Elohims, deuses. Sim. Né? Sim. Então, aí vem sobre a religião. As religiões nasceram do processo de culto a seres alados. Tá certo? Sim. O início da religião na humanidade, do ponto de vista formal, e nós podemos falar especificamente dos sumérios, é a primeira civilização que especificamente inicia esse processo divinatório para seres alados. Porque o que é ter asas, o que é ser anjo, né? É poder levar mensagem. Em hebraico, anjo é mensageiro, ou seja, é poder voar. Então, quando você tem uma tipologia física, né? Uma fisionomia diferente da nossa, né? De alguém de um conhecimento tecnológico diferente, superior, né? diferente da nossa. E aí você inicia o processo de construção religiosa. Então, as religiões na história da Terra estão vinculadas diretamente ao processo de culto a seres de outros planetas. Se você vai, por exemplo, para a Ilha de Páscoa, né? A cultura Rapa Nui, quando você tem aqueles Muay Thais que são enterrados e hoje se sabe que aquilo, são gigantes, verdade, né? São enormes. 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 Você tem mais de 10 metros. Mais de 10 metros de altura. Enterrados, todos eles pesadíssimos, toneladas. E olhando para a linha do horizonte, todos eles perfilados. Sim, como que dissesse assim, ó, vem daqui, né? Tá vindo daqui, ó, daqui é que vem. Stonehenge, ou você pega Stonehenge, né? Também. Na Inglaterra. Então, assim, o início da religião na humanidade está extremamente vinculada a esse processo divinatório, né? Em relação aos seres superiores a nós. Perfeito. É assim que se deu a religião. E é verdade que eles, uma vez, na Terra, instituíram, fizeram parte e se permitiram serem endeusados. Ok? Sim, perfeitamente. Então o ocultamento, né, a gente usou a tática... Henrique, como nós próprios humanos somos endeusados quando exploramos outro lugar e os nativos, os aborígenes, tratam aquele que está chegando como diferente deles ou num patamar mais elevado, né?
como já aconteceu assim, com as colonizações dos países, né? De verem como seres diferentes. Ah, esse pessoal. Quando você fala em ocultamento, ocultamento governamental é um processo muito recente. Sim. Ocultamento governamental, ele é do século É XX. do século XX. Antes não tinha ainda. Agora, o ocultamento, né, desta, entre aspas, verdade interplanetária, ela se refere, primeiro, ao ocultamento da Atlântida. Entende? Sim. A Atlântida existiu, a Atlântida não é mito, e aí eu posso assim, já começar a responder as perguntas, tá, Sim, Rogério? isso. Achei uma Ou falta não. de respeitar quem tem. perguntou. Isso. Primeiro, qual é o primeiro indício de existência da Atlântida? Primeiro indício, Platão, em duas obras, Crítias e Timeu. Tá lá. Ok? Então, por exemplo, nós temos um filósofo. Dentre os três maiores da antiguidade, que era um cara que tinha uma respeitabilidade tremenda no mundo grego antigo. Então não era qualquer um para dizer, eu vou inventar aqui que existe um lugar ali, entendeu? Então aquilo ali ele já foi de alguma ou tradição oral, ou alguém contou, ou ele foi, entendeu? Já teve isso. Então, assim, eu acho que Platão, né? Eu li os intérpretes e comentadores de Timeu, e eles optam por uma ideia de uma invenção literária de Platão. Eu respeito os intérpretes, sim. Eu respeito, não vou entrar em discussão. Também não. Mas eu acho que trabalhar, né, com a ideia da Atlântida nas obras Crítias e Timeu como uma invenção literária não é de todo desvalido, né, descabido, Sim. mas eu acho que é não adentrar nas questões. Claro. É muito mais fácil você dizer que não foi uma invenção e pronto. Aí você não. E assim, vamos lá. A arqueologia tem trabalhado nos últimos anos na procura da Atlântida, né? Que, segundo Platão, afundou no meio do Oceano Atlântico. Então, ela está algo em torno de 8 mil metros de profundidade. Sabe qual é o problema, Rogério, disso? É que, assim, o que foi que a arqueologia descobriu recentemente? Vestígios na Ilha da Madeira. Sim, inclusive tem Ilha dos Açores. Perto do litoral ali da Península Ibérica, ali de Portugal, né? Sartorini, Grécia. Né? Grécia, né? Chegando até as extremidades, da atual Turquia. O que é que Platão fala em Crítias e Timeu? O que é que ele diz? Ele diz que a Atlântida afundou, iniciada por um grande terremoto, seguida, claro que ele não usa a expressão tsunami, óbvio, né? Mas ele diz um grande tremer da Terra proveniente de uma grande onda. Então, perfeito. Ele diz que a Atlântida afunda. Primeiro, por um grande terremoto, um sismo, né? Um grande sismo, seguido de um tsunami, de uma onda que encobre. Exatamente. E aí a arqueologia, né, começa a trabalhar com os vestígios em Ilha da Madeira, depois Açores, Sartorini e, por último, Istambul. Né? Quando você vai para a mitologia grega, depois ele fala das Hespérides, Jardim das Hespérides, né? Que seria o ponto das 10 ilhas da qual os atlantes descansavam. Quando eu estive em Cabo Verde, em 2008, né? Eu visitei 3 ilhas, né? São Vicente, Praia, né? Praia, Santiago. Eu já estive em praia. Não fui ao Sal nem São Vicente, mas em praia eu estive. Eu estive em São Vicente, né? Santiago e Santo Antão. Né? Em São Vicente, os moradores falam abertamente, né? Serem descendentes dos Atlantes. Abertamente. Ou seja, eles retomam uma tradição prevista na mitologia, né, grega sobre as Hespérides, né, sobre a Jardim das Hespérides. E os cabo-verdianos se dizem, né, herdeiros do Jardim das Hespérides.
Então você tem Platão, você tem a arqueologia e, por último, um documentário maravilhoso feito pelo James Cameron, né? O mesmo de Titanic, Avatar, que seguiu os rastros desses princípios arqueológicos, né? Sim, eu assisti Colocado esse documentário, muito bem feito, muito bem maravilhoso, produzido, maravilhoso. maravilhoso. Madeira, Inclusive, Açores e ele Santorini. passou em alguns lugares desses que você citou, acabou de citar, né? Não, Ele ele vai na visitou, inclusive, Madeira. algumas referências desse apanhado histórico aí que você... Não, inclusive os artefatos. Ele Porque encontrou lá os artefatos. o que Platão Que descreve? sinalizam, né, para o que Platão falou. Platão fala de que Poseida era a capital, era a grande cidade, era uma ilha circundada por anéis Sim, circunspectos, né? sim. Com duas entradas dos canais. O que foi que a arqueologia encontrou? Em Açores, Madeira e Santorini, artefatos de como se fossem cordões, né? Cujo formato era o quê? Ilhas circuncêntricas, que era, na verdade, o símbolo de Poseida, né? Então, assim, aquilo que Platão descreve lá em Crise de Timeu, a arqueologia começa, na verdade, né, a trabalhar com as descobertas, né, desses elementos. E aí, por sinal, foi citado, por exemplo, o Triângulo das Bermudas. O que está se investigando sobre isso? Né? A existência de formações piramidais a 2.000 metros de No fundo, profundidade. nas Né? No profundezas fundo do daquela mar. região ali. Porque existe uma coisa, né? Na nossa primeira live, que começou às 8 horas, a primeira live, eu estou na terceira, né? A A terceira. primeira live falou de quê? 21 formações piramidais, né? Existentes em 6 No mundo continentes. todo. 6 continentes. Só não na Oceania, mas até na Antártida. Qual é o ponto de ligação? Qual é o ponto de ligação de toda a formação piramidal existente nos 6 continentes? Todas elas estão voltadas para onde? Para a constelação de Órion. Ok? Sim. Então, se você pega a Kelps e Miquerinos. Kelps e Querinos no Egito, passando para as da Itália, Romênia, antiga México. Iugoslávia, México, né? Bangladesh, China, né? Sim. Antártida, América e possivelmente no Triângulo das Bermudas. O que é que existe de ligação entre elas? Todas convergem Pro e mesmo ponto. apontam para onde? Constelação de Órion. Ora, como é que civilizações que não tiveram contatos do ponto de vista físico nem Pois é. temporal poderiam ter o mesmo tipo de concepção arquitetônica e astronômica, tendo como ponto de inferência Órion? E a resposta para isso qual é? De onde vieram Anunnakis? De onde vieram Dracos? Né? De onde vieram Greys? Né? De todas essas grandes civilizações cuja tiveram interferência direta na criação humana? Exatamente da constelação de Órion. Entende? Então é muito nítido. Né? É claro que isso se transforma em religião. Esse que é o nosso ponto. Né? Se Sim, transforma em religião. Tudo isso vira uma mitologia, né? É um E aí caldo que vai alimentar todas as formações mitológicas, na Grécia, em Roma, e lá mais atrás, e na África, enfim. E as mais antigas, né? As mais antigas. E a racionalidade, né? Que começa a se formar em torno dela. Na Grécia, exatamente, começa a trabalhar com esse conjunto, né? Com esse conjunto, enquanto mito. Mas, por exemplo, o dilúvio bíblico também está presente onde? Na mitologia maia, também está presente na mitologia suméria, o mito de Tiamat, né? De Gilgamesh, né? Também está presente dos hebreus, né? Hebraico, no conjunto de textos, né? Sim. Nos Vedas, também, então, né? Está presente no conjunto de textos, né? Que depois nós vamos chamar de mitologia, que na verdade
é uma briga, né, entre a construção do logos, né, desse Isso. logos racionalizante que se forma ali no século IV, com o conjunto daquilo que se fazia pré-formação do logos. É uma Pré-logos. disputa, exatamente, uma Pré-filosofia disputa. também, né? Porque aí vai ligar a própria história da filosofia, né? Que é quem decisivamente então, traz esse logos, né? e que é a cisão da filosofia enquanto cisão, da disputa, na Os verdade, com o gregos. mito, né? Isso mesmo. Então, assim, nós passamos a trabalhar com esse conjunto informacional, nós passamos a trabalhar com isso, muito bem aqui colocado, acho que está chamando de razão, essa Razão, razão é a razão. instrumental. Essa razão instrumental foi trabalhar com esse conjunto enquanto mitói, né? O trabalho enquanto mitói. Mas, na verdade, eu acho que está na hora de a gente começar a rever essa noção de mito, sobretudo porque as descobertas arqueológicas começam a caminhar. Sim, primeiro porque, para assim, a confirmação, né, daquilo imagina uma coisa, né? Os Muay Thais, cada bloco daquele em Rapa Nui, que pesa algo em torno de 2 toneladas, foram trazidos de uma distância de 2.000 quilômetros. para aquela ilha. Como é que para a beira da praia, né? Para a beira da. Como é que os Rapa Nui conseguiriam fazer aquilo? A 1.500 tendo anos devastado todas as árvores que tinham lá, poucas, né? Que já eram poucas. Como é que eles conseguiam trazer esses imensos blocos, na verdade, de uma distância de 2.000 quilômetros? De 2.000 quilômetros. Quando você vai, por exemplo, eu estive no Vale Sagrado, né? O Vale Sagrado começa em Ollantaytambo e vai até Machu Picchu. Quando eu conversei com o chefe da arqueologia de lá, né, do Vale Sagrado, ele me mostrou um monolito, né, gigantesco, de 10 toneladas, né, de uma pedra rosa. Eu falei assim, Henrique, essa pedra, esse tipo não de tem aqui na região esse mineral. Tem a 4.000 quilômetros de distância. Muito longe, muito longe. Tem a 4.000 quilômetros de distância. Possível, então, impossível assim, trazer. É muito difícil. Não muito tem, difícil. tem. Então, assim, eu acho que o grande preconceito em relação, Rogério, a esse assunto, né, está relacionado com o fato de que tudo isso foi transformado em religião. Sim, sim. Tá certo? E aí, a própria religião, aí eu vou falar especificamente da Igreja Católica, quando ela se institucionaliza a partir do século I, né, sabedora da existência de vida fora da Terra, porque ela sabia. Ela sabia. Tanto ela sabia que ela tocou fogo na Biblioteca de Alexandria. Ela sabia. O que ela faz? Ela começa a trabalhar com a ideia de um Deus criador de Adão e Eva, né, de um princípio mitológico em cima da figura de Adão e Eva, como se fossem as figuras iniciais, e são alegorias da criação humana. Começou a trabalhar com a ideia do inferno, que é criado em 355. Né? Você não tem nos textos anteriores a isso a palavra inferno. A palavra inferno aparece quando? Aparece em 355. Né? Começa a falar da Terra como esse único lugar, né, de existência de vida. Primeiro porque ela era o único lugar do universo. Né? Depois se descobre os planetas pelo telescópio. Né? Galileu, mas daí depois ela é quadrada, depois ela é guardada por 4 flagelos, e aí começa a se expandir, né, essas imensas concepções. Então a religião foi a responsável, né, por essa centralização de uma ideia de uma vida única na Terra, né, de um Deus punidor que levaria para o mal, para o inferno, todo aquele que desobedecesse, todo aquele que usasse da racionalidade para discordar desta autoridade. Para transgredir, né, as normas religiosas, os dogmas. Para encobrir o quê? Primeiro, não existe inferno. Sim. Não existe inferno. Tá certo? Não existe inferno. A vida, ela é processual. Nunca houve purgatório. Não, né? Afinal, isso inviabiliza Deus? Não. Muito pelo contrário, César. Isso. Não, eu também não penso. Não viabiliza. Não inviabiliza. Muito pelo contrário. Isso amplia a ideia de Deus. Aí sim. Eu acho que o que inviabiliza Deus é um Deus, na verdade, punidor, né? Um Deus centralizador. Né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que a ideia do universo infinito, expansão,
de um criador de múltiplas inteligências, né? É aquilo que mais se aproxima da ideia de Deus, na minha opinião, porque primeiro fala de um E processo. põe Os todo mundo planetas dentro, né, Henrique? Porque convenhamos, se ele é um Deus que cria o universo, ele não cria o planeta Terra para dizer, olha, vocês são minha criação. Ele cria o universo e tudo que existe nele. Então, todas as outras existências, seja a forma que tomarem, a razão ou não que apresentarem, são também criação deste mesmo Deus. E aí sim, eu acho que se aproxima de uma coisa muito mais inteligente, que é a própria ideia de que, primeiro, os planetas são moradas temporárias de experiências, né? Experiências humanas, e não uma só. Segundo, a vida é processual, ela continua, ela é infinita, né? É por isso que a palavra reencarnação sai da Bíblia em 555, porque a única religião hoje que advoga a não existência reencarnatória é o cristianismo. Mas até 554, até o cristianismo advogava esse princípio, né? Portanto, todas as religiões do mundo... Os concílios, né, Henrique? Os concílios tiraram muita coisa, né? O concílio de Nicéia, o concílio de Nicéia realizou uma limpa negativa, no sentido negativo, e tirou muito daquilo que havia de melhor no cristianismo, não vou nem dizer catolicismo, no cristianismo. E aí o que está sentado por detrás disso? Quando você fala que só existe vida na Terra, ok? Vamos pensar do ponto de vista do controle sobre isso, o controle da informação. Só a vida na Terra, tá certo? A única mediação é a instituição religiosa. Para se chegar a esse Deus, você precisa passar pela autorização e pela legitimidade, pela credibilidade institucional. Você faz o quê, Rogério? Você controla as pessoas. Sim. Você controla as pessoas, porque o que eles imaginaram é que se eu abrir a possibilidade de que a vida, né, além daqui, onde fica o processo do controle, né, vai por água abaixo. Vai para onde? Ela se perde. Perde sentido. Ela se perde a ideia. Ela perde a ideia de que você tem, na verdade, uma instituição que intermedia, né, o contato, né, entre o Deus e os humanos, né? Entre Deus e os exatamente. Suas criações. Se você trabalha com a ideia de que a vida é contínua, ok? Que a vida não cessa, tá, Rogério? Que ela é contínua. E que você não vai para o inferno. Né? E que você, na verdade, passa por experiências reencarnatórias e passa por experiências planetárias. Né? Você quebra com vários princípios. O princípio da noção maniqueísta de bem e mal, de céu e inferno, e do controle sobre a vida das pessoas. Então, é aí que se inicia o ocultamento. O ocultamento se inicia como um processo de controle, né, sobre nossa psique, né, da qual nós tínhamos uma única possibilidade interpretativa. Aí você fala, mas Henrique, então onde é que entra a ciência nisso tudo? Gente, primeiro que eu acho que nós temos que discutir ciências e não ciências. Isso, são várias. Né? A ciência pré-socrática era uma, a renascentista era outra, exatamente. A do século XIX era outra, do positivismo, a de hoje está caminhando para a quântica, para outras coisas totalmente diferentes. Perfeito. Então, inclusive, aí vem o outro lado que eu me bato muito, que é a reformulação e a quebra de paradigmas e a construção de novos paradigmas para a própria ciência. E mais, eu sempre pensei, desde quando eu comecei a estudar filosofia, que religião e ciência são complementares, nunca foram antitéticas, no sentido de uma é contra a outra. São processos complementares. Você pode ir mais além, para terminar. Religião não, a espiritualidade, que é muito mais ampla, né, do que a própria religião, que ela é mais fechada, ela é tipo mais limitante, são complementaridades com a ciência. Então o que acontece? Se você tem uma ciência pré-socrática, depois uma ciência pós-socrática, depois uma ciência
do epicurismo, estoicismo, hedonismo. Depois uma ciência pré-renascentista, uma ciência renascentista, uma ciência moderna, uma ciência do 18, mas do 19 e até do século 20, que é chamada de neopositivista. O que você tem aí, Rogério? Primeiro, a ciência nega. Não! A discussão é qual ciência está negando? Porque se for para uma ciência holística, né, a lá da antiguidade, ela não negava. E a ciência que eu acho que nós vamos caminhar para o século XXI, que ela vai ser não mais neopositivista, mas holística, ou seja, nós vamos voltar para um processo, né? Nós vamos conseguir avançar muito mais. Porque essa ideia do... Não tenha dúvida disso. Não, porque sabe o problema, Rogério? Qual é o problema dessa ciência atual? Ela é materialista. Demais, ela ao extremo. Ela só trabalha com a ideia de que não, Oh. aquilo que eu não vejo, que eu não posso provar, não tem validade. É. Mas me fala uma coisa, e os quantos de energia surgido por a física quântica? Sim. Vão para onde? Vão para onde? Pois é. Você trabalha com a ideia de que a matéria é energia condensada. Sim. Então eu acho que a gente caminha, né? E aí, assim, foi uma pergunta que foi feita. Então, por que eles nunca entraram em contato? Não, eu acho que eles sempre entraram em contato. Para mim, insight, né? Visões, ideias, sempre foram processos, né? Desses contatos não diretos, mas que se faz através da mediunidade, do sono, né? do desdobramento astral. Da clarividência. Né? Da clarividência, da descalcificação da glândula pineal, da ciência, né? Tudo, então, né? Não é verdade. Não é verdade. Inclusive os próprios cientistas, muitos deles tiveram esse nível de ligação. A gente cita Tesla sempre, né? Que era um cara assim que está fora do tempo dele totalmente. Ele é o anti-modelo científico, mas é um cara que tem a conexão total. Ele, para mim, Tesla, se tivesse vivo, seria o modelo de cientista que eu gostaria de ver trabalhar hoje, no século XXI. Para mim, o modelo de ciência do século XXI e o modelo subjetivo, a pessoa que faz ciência, tem que ser alguém com a visão, com o olhar do Tesla.